Às vezes, a primeira impressão é aquela que fica e você não tem uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. É impossível a gente falar que música não é uma manifestação artística. É óbvio que a música é uma manifestação artística. E quando a gente começa a pensar em música e o jeito que a música ela é reproduzida e ela é consumida nos dias de hoje, a gente tem um encontro muito forte da música com as artes visuais, seja por videoclipes, né, atualmente, que são muito mais comuns, mas antigamente, antes da MTV, dos videoclipes e dessa propagação dos vídeos no YouTube, existia o contato inicial do público com a capa do disco, com uma arte que representaria o artista, suas ideias, e aquilo tinha que ser vendido de maneira rápida, tinha que ser vendido de maneira dinâmica, porque antigamente você não tinha esse imediatismo da informação que a gente tem hoje em dia. Quando a gente pensa em música de 30 anos atrás, a gente está pensando numa época onde você não tinha internet, onde você tinha televisão, obviamente, mas você não tinha aquela popularização muito grande das informações. Então, muitas vezes você ia consumir música, você chegava numa loja de disco, você chegava num lugar onde as pessoas consumiam música e você tinha que entender o que era uma banda através da capa que ela passava. Então você tinha uma conexão muito forte entre as músicas e as artes plásticas. Muitos artistas e designers, eles eram chamados para fazer obras para essas capas de discos, eles eram convidados para colocar ali essa imagem inicial que o público teria com este artista. A gente até pode dizer que álbuns antigos, icônicos, eles não estavam diretamente relacionados simplesmente com a música que estavam dentro desses álbuns, mas toda a mensagem que aquele álbum passava. Quando eu penso, sei lá, no Nirvana Nevermind, as pessoas não pensam diretamente em Nirvana Nevermind. Quando eles pensam em Nirvana, eles já vão pensar na capa do disco, onde que tem aquele bebezinho boiando na piscina. As pessoas remetem a essas imagens. Ou quando eu pensei lá em Beatles, quando eu penso no álbum branco dos Beatles, né, o icônico álbum branco, que não tinha nada na capa. Ele não é chamado, né, o nome do álbum não é White Album. Ele é simplesmente The Beatles. Mas como aquela capa branca emblemática, aquele vazio, aquela imagem jogada ali na frente do público, tipo, o que é isso? Por que não tem nada? Por que é vazio? Por que é todo branco? Criou-se toda a mítica do álbum branco. Ou então quando eu penso na fotografia do David Bowie, né, com aquele raio rasgando a sua face, aquilo cria uma emblemática muito forte que supera simplesmente o limite da música. É difícil encontrar alguém que saiba todas as músicas, ou pelo menos uma música do Aladdin Sane, que é o disco do David Bowie que ele tem um risco na cara. Eu vou ter que ficar aqui pensando durante muito tempo para tentar lembrar de uma música específica que seja do Aladdin Sane. E eu gosto muito de David Bowie, mas a imagem que aquilo ali passa acabou se tornando um ícone pop. As pessoas reproduzem aquilo ali ao extremo. As pessoas veem em todos os lugares aquela imagem e aquilo ali se tornou um símbolo diretamente atrelado ao David Bowie. Essas coisas delas se tornam símbolos diretamente atrelados à cultura em volta daquele artista em si. Então, quando os caras do passado eles pensavam muito sobre a estética que a capa do álbum ela iria ter e toda a concepção artística que aquilo ali continha, que estava por detrás daquilo, é um assunto muito rico e interessante. Claro que quando eu penso em discos de hoje em dia, eu ainda tenho pessoas preocupadas em produzir uma boa capa de disco, em passar suas imagens, passar as suas ideias através dessas obras de arte. É claro que a gente tem artistas contemporâneos como, por exemplo, Damon Hirst e Jeff Koons que estão trabalhando nessa ideia de você criar uma concepção artística em volta daquela música. Uma concepção artística, quando eu digo visual, quando a gente pensa na parceria que a gente tem, por exemplo, da Lady Gaga com o Jeff Koons produzindo aquela imagem, ela que já se atrelou a outros artistas, como por exemplo Marina Abramovic e afins. Se eu penso em discos como por exemplo do Kraftwerk, que tem uma relação diretamente com o construtivismo russo, é muito interessante porque eram artistas alemães que estavam produzindo música eletrônica, se eu não me engano ali nos anos 80, começo dos anos 90, e era uma música eletrônica toda de vanguarda, e de repente eles resgatam um construtivismo russo que está diretamente atrelado às vanguardas russas, né, lá da época da Revolução Russa, no começo do século XX, quando eu tenho a ideia da geometria e das coisas exatas no Kraftwerk, e quando eu tenho uma capa que faz correlação direta com esse construtivismo russo, eu também estou falando de uma análise racional do mundo, de uma concepção geométrica e mais matemática das coisas, que tem tudo a ver com o que a banda estava falando. Eles estavam fazendo música eletrônica e eles tinham consciência de que a música eletrônica era uma coisa feita por máquinas. Eles eram os homens máquina, digamos assim. Aí a gente tem um paralelo contemporâneo que é bem interessante também, porque é uma banda chamada Franz Ferdinand, que não é uma banda assim tão velha, né, estourou ali no começo dos anos 2000, também tem várias artes inspiradas nesse construtivismo russo de um modo geral. Quando eu falo de Franz Ferdinand, eu tô falando ali de uma banda que tem seu nome já relacionado aos conflitos da Primeira Guerra Mundial, eu tô falando ali da década de 1910, então eu também tô falando de Revolução Russa, e eles trazem isso pra banda deles no sentido do nome, e de repente eles trazem a estética russa também pra dentro do disco deles, né, porque a capa faz essa menção.
As capas, elas também têm o poder de chocar. Quando eu penso numa capa, sei lá, Todos os Olhos, do Tom Zé, que é uma capa que até hoje as pessoas discutem se o que tem ali na frente é uma boca ou se é um ânus de uma modelo. Sobre o movimento da Tropicália, a gente não pode deixar de destacar o próprio disco Tropicália, que tem uma capa icônica, é uma capa cheia de símbolos, análises, tem correlação direta, obviamente, com a capa do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles. Tem toda aquela organização, aquela montagem artística, fazendo referências à fotografia. Você tem toda uma análise de símbolos que pode ser retirada dessa capa. Até vou deixar um link aí para vocês de uma análise dessa capa. E aproveitando que eu falei dos Beatles, né, a gente não pode deixar de falar do Peter Blake, que foi um grande artista da pop art, que fez muitas capas de disco, porque a pop art ela tinha esse intuito de ser uma arte voltada para o povo, por isso que é pop, é uma arte feita para a população de um modo geral. E um bom jeito de chegar à população é levando uma imagem na frente dos discos, levando na capa do disco uma imagem. Você consome a música, que é uma arte, e ao mesmo tempo você consome a arte plástica, que é a capa do disco. O Peter Blake, ele foi responsável por fazer a capa do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que é um dos discos mais famosos dos Beatles. Aliás, o que me levou a fazer esse vídeo foi o fato desse disco estar completando 50 anos este ano, né? Então aí a gente tem até uma comemoração em torno desse disco, que tem uma capa extremamente icônica e em volta de mistérios, né? Muita gente fala que essa capa representa o funeral do Paul McCartney, né? Porque a gente tem ali os Beatles olhando os próprios Beatles e todas aquelas figuras reunidas por detrás dele, naquele cenário, que lembra de certa forma um cemitério, aquele tambor ali do Sgt. Pepper's Lonely Hearts, que lembra até uma lápide e questões desse tipo. Aí rola uma teoria da conspiração forte em cima dessa capa. O Peter Blake, que também fez capas dos discos de Eric Clapton, Joe Oasis e de várias outras estrelas da música pop. Mas ali dentro do cenário pop, a gente também tem que destacar um outro cara que também fez capas de discos, que foi o Andy Warhol, que fez inclusive a capa da própria banda, digamos assim, que é o Velvet Underground e Nico, que é uma capa toda branca, onde você tem simplesmente uma bananona na frente da capa do disco, e você ainda pode destacar essa banana amarela, e por detrás dela se revelava uma outra banana mais rosada, que tinha um formato mais fálico. O Velvet Underground era uma banda de punk, então eles não falavam das coisas mais comuns assim à sociedade toda. Então quando você tem aquela bananona que lembra o falo ali na capa do disco, e você tem o conteúdo do disco, eles meio que se complementam e dialogam com esse cenário pop no qual eles estavam inseridos, obviamente. No mercado da música de hoje em dia, o vinil ele tá voltando. E com o vinil voltando, obviamente, as capas de disco elas voltam a ganhar destaque. Não só o videoclipe, né, se torna o principal meio de propagação da ideia e da imagem do artista de um modo geral. Esses outros meios virtuais que envolvem videoclipes, relações dos videoclipes com a arte, cineastas que mexeram com videoclipes, eu acho que isso daí pode ser o assunto para um próximo vídeo. Galera, um grande beijo e abraço.